queridos, amados amigos e irmãos que estão conosco estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós hoje estudaremos a lição de número 11, uma lição muito importante, uma lição que tem como tema em busca do discernimento espiritual. Nós sabemos o quanto o discernimento espiritual é importante para que a gente possa entender as coisas do reino de Deus. Discernimento espiritual é que nos faz observar para as coisas do Senhor e fazer com que, de maneira responsável, de maneira correta, a gente siga em frente fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Antes de mais nada, quero pedir e agradecer o seu tempo, o tempo que você tem dispensado para estar conosco nas manhãs de domingo, estudando a Palavra de Deus, ou em outro momento, né? Para quem não assiste a nossa transmissão ao vivo no domingo, que pode acessar depois e ver. Nós queremos dizer que somos muito gratos a Deus por sua vida e a forma com que você produz, dando o seu tempo e a atenção para conosco. Quero convidá-los também para estar conosco na Segunda Igreja Batista em Cabo Frio, para que nos dê a oportunidade de conhecê-lo, estar conosco e vê-lo, ok? Você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar as nossas páginas sociais e também o endereço, o telefone da igreja para que você entre em contato caso você deseje. Quero convidar desde já você para a última lição de número 13, que será lecionada no dia 24/12. Teremos um grande escolão e, se você desejar, você vai poder ver aqui também, mas se você desejar ao vivo e quiser participar, fazendo suas perguntas e seus questionamentos, no dia 24/12, a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos reunidos no templo da igreja para estudarmos juntos a última lição da Escola Dominical, a lição número 13, e também fazer um breve resumo de todo o livro, todos os dois livros da carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, vamos estar fazendo um resumo geral de nossas 13 lições até aqui. Se você quiser estar conosco, você é convidado a estar conosco. Muito bem, o nosso tema é a busca pelo discernimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele aborda o tema da tribulação, levada às últimas consequências, né? A perseguição da igreja, tudo aquilo que iria ocorrer até a volta de Jesus, até que pudéssemos estar com Jesus na eternidade. Paulo vem e aborda a questão do tema da tribulação. A igreja será perseguida, haverá muita oposição contra a igreja de Jesus Cristo, a fim de que a igreja perca a sua força, perca a sua motivação de caminhar. E aí Paulo vai e trabalha disso, mas não desanime, vocês precisam permanecer firmes e fortes, porque a coroa da justiça já está guardada, ou seja, o prêmio, a nossa vocação, a nossa recompensa já está no céu. E Paulo vai aborda isso, né? Ele diz que o cristão verdadeiro, ele não tem a morte como fim de tudo. Não, ele não se desespera, porque a morte para o cristão não é o fim de todas as coisas. Ele vive pela fé e sonha com o céu, ou seja, ele quer estar na eternidade com Jesus. Ele acredita, o cristão verdadeiro acredita que as coisas não vão terminar aqui, não são as coisas terrenas que vão nos impedir de ter uma eternidade com Cristo Jesus, né? Isso aqui é um tempo, um período de aprendizado, um período de construção, onde nós vamos nos aproximar cada vez mais de Deus, e num determinado momento o Senhor há de nos retirar daqui e nos levar com Ele para a sua glória. E então a morte para o verdadeiro cristão, o cristão que crê em Jesus Cristo, que crê na morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele não crê na morte como um fim último. As coisas não se encerram com a morte. O Espírito Santo que Deus nos concede a partir do momento da conversão é a garantia de que existe uma eternidade com Deus, existe um propósito de Deus em nos perdoar, em nos ter com Ele, em restaurar e restabelecer aquela comunhão perdida com o pecado, para que estejamos na sua presença na eternidade. Diante da tribulação, o cristão possui uma coragem produzida pela fé no seu coração. O cristão não se rende às tribulações do mundo, não se rende às dificuldades que se colocam na sua frente nesse momento, nesse tempo, nessa existência. O cristão, ele olha para frente, não para o agora, não é imediatista e não se abala porque
sabe que Deus o conduzirá à vitória. Deus nos coloca diante do desafio de enfrentar as lutas sem retroceder e prosseguindo, né? Sabendo que temos que permanecer na fé, que estas lutas elas não podem nos distanciar de Deus, mas no caso nos aproximar dele, ou seja, a tribulação ela não pode oferecer um efeito de distância de Deus, mas tem que nos trazer de volta para ele, cada vez mais perto para ele, para mais perto dele, para que possamos então ter e estar com ele na eternidade, de forma que a nossa vida na terra agrade o coração de Deus. Então entramos no primeiro tópico da nossa lição, que é o quê? O ponto de vista divino. Deus, ele nos conhece por inteiro e conhece todos os nossos atos e pensamentos. Ou seja, não adianta esconder nada de Deus, né? Nada é escondido de Deus. A gente, apesar das pessoas poderem ver e não nos conhecer e achar que nos conhece, Deus sabe exatamente quem nós somos. Ele conhece tudo aquilo que nos cerca, como que é o nosso caráter, como que a gente pensa, por que a gente age de determinada maneira. Deus conhece a raiz de tudo, de toda a nossa existência, de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que fazemos. Ele é o único que nos conhece de verdade, sem máscaras. Então, se você usa máscara, para Deus essas máscaras não existem, queridos. Essas máscaras elas são despidas. Deus nos vê da forma como somos. Ele vê a nossa alma por inteiro. Ele vê a nossa essência, tudo aquilo que acontece conosco, a reação que nós temos aos nossos problemas. Ele conhece os nossos problemas e sabe também como resolver os nossos problemas. Deus, ele nos conhece por inteiro. Nós não estamos sozinhos. E à medida que nós somos abatidos pelos nossos problemas, o Senhor nos renova, o Senhor nos traz alegria, o Senhor nos traz força para podermos superar e seguir em frente, podermos cumprir o nosso compromisso com Ele. É necessário muita clareza na conduta na nossa vida, a maneira como nós conduzimos a nossa vida, mas Deus sabe, Ele não nos julga pela aparência, Ele nos conhece e sabe quais os reais motivos pelos quais nós nos colocamos e fazemos as coisas, a forma como nós atuamos, como nós agimos. Ele sabe a verdade por trás daquilo, ele sabe porque o que nos motiva, o que nos leva a fazer e tomar determinadas atitudes. Então, Deus é diferente do homem. O homem nos julga pela aparência, Deus não. Deus nos julga por aquilo que somos, né? Pelo aquilo que verdadeiramente fazemos, porque Deus conhece a verdade por trás das nossas máscaras, né? Aqueles que buscam realmente seguir os seus caminhos são tidos como loucos e ignorantes. O caminho de Deus, ele é diferente dos caminhos dos homens, né? Deus não age como os homens, Deus não pensa como os homens. O evangelho de Deus, a forma de Deus agir, um Deus que vem no meio do povo, um Deus que aceita morrer em nome de uma humanidade perdida, não é compreendido pelo mundo de maneira geral, pelo mundo que é cego pelo pecado. Não, queridos. Deus, ele age de forma que ao mundo parece loucura. Aos olhos do mundo parece loucura, mas não é loucura, é Deus, é a ação de Deus. O pensamento de Deus é diferente. Lá em Isaías ele diz que os meus pensamentos não são os vossos, são mais altos. Então Deus pensa de maneira diferente. Deus pensa com certeza, Deus pensa com clareza de conhecimento, diferente de nós. Nós vimos na última lição que nós vemos hoje, nós vemos um espelho daquilo que é, né? E Deus vê o que é realmente, Deus sabe o que é realmente. Então o pensamento divino não é um pensamento igual ao nosso. O ponto de vista divino é um ponto de vista absoluto, correto de se ver as coisas. O nosso é parcial, né? A gente não vê na verdade. E porque nós tentamos seguir esse caminho, seguir esses pensamentos, seguir essa justiça de Deus, nós somos tidos pelo mundo como loucos.
como ignorantes. Por quê? Porque a nossa prática de vida, aquilo que a gente tenta seguir, aquele exemplo de Jesus, ele não é aceito pelo mundo como algo claro, é aceito como uma fraqueza, é aceito como algo sem lógica, sem razão de ser, né? Contraria a nossa humanidade. Na verdade, Jesus fala isso, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E o negar a si mesmo é exatamente focar nos princípios divinos e deixar de lado as nossas características carnais que nos levam e nos fazem caminhar em direção ao pecado. Então Jesus realmente está falando isso. Então para o mundo isso é loucura. E aí eles não nos entendem como pessoas sábias que querem caminhar com Cristo, não, eles nos entendem como loucos, né? A pregação do Evangelho é uma loucura aos olhos do mundo. O plano de Deus, ele é verdadeiramente insensato aos nossos olhos. Claro, Deus se tornar carne humana e morrer em oferecimento à humanidade decaída, isso é incrivelmente insensato, é uma insensatez. Lutar por aquilo que não vale, né? Por aquilo que não merece. Então, quando alguém é genuinamente salvo, já não vê mais como as pessoas, já não vê mais as pessoas como antes. Nossa fé é absurda dentro dos padrões racionais do mundo, né? Nossa fé. Quando alguém é genuinamente convertido, salvo em Cristo Jesus, ele já não vê mais as pessoas como antes, e também já não é visto pelas pessoas como antes, né? Ele é visto como alguém que é totalmente fora dos padrões, que não tem nada a ver com a realidade, com o mundo. Acha que as pessoas que se converteram aqui estão viajando, estão vivendo num mundo paralelo. De fato, a ideia pode parecer essa, mas de fato as pessoas que vivem nesse mundo com Cristo vivem com clareza de eternidade, com clareza de propósito. E isso é oposto à realidade do mundo e faz com que o mundo veja e nos olhe de maneira diferente. Assim também nós olhamos para as pessoas de uma forma diferente, né? Deus nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, em Cristo Jesus, Deus nos trouxe de volta para Ele e nos deu a chave do reino de Deus, ou seja, a chave do reino de Deus é o Evangelho pregado. Todo aquele que crê será salvo, ou seja, nós somos transmissores da verdade do Evangelho, nós somos instrumentos da justiça de Deus para a salvação do homem. Então, temos a obrigação, temos o dever em Cristo de pregar essa mensagem que salva, porque ela foi dada a nós. Podia ter sido dada aos anjos, mas Deus optou para que nos desse, para que nós tivéssemos essa responsabilidade. Então cabe a nós usar a chave da reconciliação, trazer pessoas a Cristo Jesus. A iniciativa da salvação, da reconciliação, é totalmente de Deus. Queridos, se Deus não olha para nós com carinho, com amor, se Deus não usa o Espírito Santo para que nos tire a venda dos olhos do pecado, para que possamos olhar para Ele, nós jamais encontraríamos salvação nele. Nossa vida seria realmente o fim, para nós seria o fim com a morte. A vida acabaria, seria só isso aqui. Se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos para a verdade de Deus, para a justiça de Deus, não há sentido, a vida fica sem sentido, a vida é vazia, né? Não há reconciliação, e sem Deus não há vida, não há intimidade, mas estaríamos em estado de inimizade com Deus. E Ele nos tornou alguém amado, alguém querido, ou seja, Deus, Ele nos amou, como diz João 3,16, Romanos 5,8, Deus nos amou e amou profundamente, a ponto de querer nos resgatar, a ponto de nos dar a visão de reino, de dar a visão de eternidade, de nos dar a perspectiva e a esperança de estar com Ele na realidade, na eternidade.
não é? É para ficar claro que a iniciativa de voltar para Deus não é nossa, mas do próprio Deus, que nos deu o discernimento e a capacidade, através do Espírito Santo, de perceber a necessidade dele, de se voltar para ele e receber através de Cristo a graça bendita do Senhor. Então entramos no nosso segundo tópico, que é comunhão e amor fraterno. Paulo, ele vai tratar da reconciliação divina com a humanidade. Ele vai tratar das relações entre os crentes e os incrédulos e da comunhão entre a igreja e a sociedade, né? A sociedade. Ele vai falar, irmãos queridos, ele fala que a igreja ela tem um papel importante nisso, porque ela foi reconciliada com Deus, ela foi trazida de volta para a presença de Deus, ela foi a comunhão que antes houvera sido partida pelo pecado, ela foi restaurada, restabelecida na pessoa de Jesus, e a partir de agora nós somos salvos por Cristo, nós nos tornamos nova criatura, 2 Coríntios 5,17, em Cristo Jesus, e isso nos faz transmissores dessa graça bendita. A nossa relação com aqueles que são incrédulos é levar a mensagem da salvação, é orar para que abram o coração e percebam a presença do Espírito Santo através da sua vida, de forma que eles consigam, né? De forma que eles consigam se ajustar à realidade de Deus em Cristo Jesus, de forma que eles consigam a salvação em Cristo Jesus através da mensagem pregada por nós. Quando você lê João 17 na oração sacerdotal de Jesus, você vai encontrar isso, Jesus orando por aqueles discípulos e por aqueles que seriam alcançados por ele e que também transmitiriam a mensagem. E Jesus vem pedindo que Deus nos proteja, que nos abençoe, para que essa mensagem seja transmitida. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Coríntios. Nós temos que ser o exemplo vivo da graça de Jesus Cristo e comunicar essa graça àqueles que estão à nossa volta. É importante entender isso, irmãos, é comunicar a graça que nos alcançou, para que outros também possam ser alcançados por essa graça através de Cristo Jesus. O crente ele deve ter cuidado para que os seus relacionamentos significativos sejam com pessoas que compartilham do senhorio de Cristo. Não é? O que Paulo está dizendo ali? Que as nossas amizades, a gente tem que ter cuidado para que as nossas amizades elas tenham o mesmo foco, a mesma direção. A pessoa com que nós relacionamos, a nossa esposa, a nossa namorada, a nossa noiva, nosso noivo, nossos filhos, aquelas relações mais significativas, nossos amigos para conosco, elas sejam relações que estejam debaixo do senhorio de Cristo, debaixo da vontade de Deus, pessoas que têm o compromisso da comunicação da graça, pessoas que têm o compromisso de estar junto no mesmo propósito, no mesmo princípio, para que não haja jugo pesado sobre aquele que está em Cristo Jesus, suportar tudo aquilo que vem daquele que é incrédulo, mas ao mesmo tempo não é desistir do incrédulo, mas sim é levar a ele a pregação, a fim de que ele seja alcançado e o seu coração seja transformado e essa pessoa seja ganha para Cristo. É importante entender isso. Nosso compromisso ele não termina quando a gente fala de Jesus. A gente precisa orar pelas pessoas para que elas sejam alcançadas de verdade pelo Evangelho de Jesus. A gente precisa pregar uma mensagem com responsabilidade. A gente precisa atender as pessoas nas suas necessidades, a fim de que elas encontrem em nós o verdadeiro amor de Cristo, manifestado através dos nossos atos e das nossas atitudes. A expectativa de Deus para nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, é de que cumpramos a nossa missão como igreja. E cumprir a nossa missão como igreja é exatamente levar esse evangelho que traz vida. E as nossas relações, elas têm que ser pensadas do ponto de vista de Deus, a fim de que não tragamos para nós julgo desigual,
não é? Sofrimento, dor, angústia, por convivermos e termos próximo de nós pessoas que não estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Paulo não está dizendo que nós não devemos nos relacionar com pessoas fora da igreja. Ele está dizendo que as nossas relações profundas, os nossos vínculos afetivos, devem ter como prioridade pessoas que estão debaixo do senhorio de Cristo, para que não haja, como vê lá no capítulo 7, a questão do casamento, julgo desigual. Certo? É difícil alguém que vive em Cristo, alguém que tem compromisso com o Senhor, viver com alguém que não tem. Ok? Há choque, há conflito, e todo conflito, todo choque traz desgaste emocional, psicológico e espiritual para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é preciso compreender isso, tá bom? Paulo está explicando isso aos coríntios de maneira bem clara, né? De maneira bem clara. Todos precisam ser alvos da graça, mas as nossas relações profundas, as nossas relações mais íntimas precisam ser ou devem ser com pessoas que estão como nós debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Concluindo, nós vamos concluir o nosso estudo da seguinte forma. O apóstolo Paulo, ele usa a figura da morte e da ressurreição de Cristo para ele usa a figura e a morte para falar de salvação. Ele fala o seguinte, que nós homens que estamos debaixo do pecado, que ainda não abriram seus olhos para Cristo, que ainda não conseguiram ouvir a voz do Espírito e transformar a sua vida através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, através da graça do Senhor Jesus Cristo, nós estamos mortos em nossos pecados, ou seja, nós que estamos sem Cristo, ou seja, nós, homens, a humanidade sem Cristo, eu devo corrigir, né? Eu não posso me incluir dessa forma, mas assim, porque eu já recebi Cristo Jesus no meu coração e hoje procuro viver dentro dos seus princípios e dos seus propósitos, e creio que a minha salvação está garantida exatamente por causa desse amor que nós vimos no tópico 2, e o qual eu recebi do próprio Jesus, e estou salvo não por meus méritos, mas por causa da graça de Jesus. Então eu não posso me incluir dessa forma, mas vou corrigir, ok? Os homens que estão debaixo do pecado já estão mortos, ok? Por quê? Porque eles acham que fazem o que querem, mas na verdade só estão dando vazão ao que o pecado os leva a fazer, os leva a produzir, ok? Então eles estão mortos nos seus pecados e delitos, nas suas iniquidades, entendeu? E então, quando essas pessoas que estão sem Cristo, ou nós em outrora, quando recebemos a Jesus como Salvador e nos convertemos e temos os nossos olhos abertos para Cristo e para o seu Santo Espírito, nós tornamos a vida, nós ressuscitamos com Cristo. Paulo fala isso muito claramente no livro de Romanos, no capítulo 6. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Então Paulo fala o seguinte: os homens que estão no pecado estão mortos dos seus pecados, embora vivam, comem, andem, trabalhem, se relacionem, eles estão mortos nos seus pecados e nos seus delitos. Mas uma vez que abrem os seus olhos para Cristo, uma vez que ouvem a voz do Espírito e têm a sua vida transformada, têm as suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, aí sim passam a alcançar a vida eterna. Como Cristo foi ressuscitado por Deus, nós também fomos ressuscitados. Recebemos uma vida nova, eterna e perfeita, que continuará no lar celestial, mas que já se manifesta agora. Ou seja, nós começamos a desfrutar dos benefícios da graça de Deus já nesse tempo, já nessa era, já nessa oportunidade. Isso que nós vivemos hoje se consumará na eternidade, de maneira que não terá fim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O homem, ele nasce morto em seus pecados e delitos. E ao se encontrar com Jesus,
ao receber da graça de Cristo Jesus, passa a habitar com Cristo no céu. Ainda que esteja aqui, nesse momento, nesse tempo, já começa a desfrutar dos benefícios e da graça. Uma das coisas que é evidente é a forma como passamos a viver assim que nos convertemos. Nós vamos buscar o reino de Deus. Nós somos vistos de maneira diferente porque não vivemos mais pelos princípios do mundo, mas pelos princípios de Cristo. Isso já é uma evidência que vai se prolongar por toda a eternidade, que vai ter continuidade por toda a eternidade com Cristo Jesus, ok? Então Paulo usa esse exemplo para isso. Como Cristo morreu na cruz, nós também morremos com Ele no pecado. Como Ele ressuscitou, nós que morremos com Ele para o pecado, ressuscitamos com Ele para a vida eterna. E já começamos a desfrutar dos benefícios da vida eterna, de uma vida eterna perfeita e que vai se estender ao lar celestial, né? Vai se tornar definitiva no lar celestial, mas que já nos traz mudança e benefício já nesse tempo, nessa eternidade, ok? Eu quero agradecer o seu tempo, eu quero agradecer a sua atenção. Se você tem gostado das nossas lições, curta, compartilhe com seus amigos. Se você tem gostado, deixa um recado aí pra gente aí, para que motive, para que nós possamos cada vez mais melhorar o nosso conteúdo, melhorar a forma como nós estamos desenvolvendo para aplicar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E volto a insistir, se você tiver a oportunidade, será uma grande alegria, um grande prazer estar com você no nosso templo aí na rua Eupídio Barbosa Guimarães, número 59. Você pode participar da classe ativa presencial da Escola Bíblica Dominical todo domingo às 9 horas da manhã, do nosso culto às 10 e do nossa celebração à noite. Você será sempre muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.